Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E eu quero entender um pouquinho do que você está passando. Passei 32 anos por isso, como se eu tivesse sequestrada, Cristiane. Mas olha que explica que forma assim tão interessante de dizer, né? Como se eu tivesse sido sequestrada. Gente, é isso, né? Essa fala da Cristiane é exatamente isso. É como se a gente tivesse sido sequestrada. Você perde completamente a sua autonomia. Você deixa de ser você mesmo e você fica à mercê do seu sequestrador, né. Obrigada, viu, Cristiane. Mas é isso aí. Rio de Janeiro, sofri tanto que teve um dia que eu falei: "Você roubou tudo que eu tinha, até minha alma". Essa é a sensação, né, de roubar até a alma da pessoa. Vera, sofri tanto. Obrigado, Vera. Sofri 30 anos, corri atrás, me formei, saí de casa, mas não tenho autoestima. Noêmia, então, Noêmia, você fez tanta coisa difícil, né, você se formou, você saiu de casa, agora procura uma ajuda, procura um psicólogo, procura, se precisar, passa uma mensagem para mim, eu indico para você alguém da minha confiança, nem sempre eu tenho horário, né, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, vai deixando o seu like aí e vamos entender um pouquinho agora sobre isso aqui. Nós já falamos, gente, sobre algumas perdas, porque num relacionamento narcisista só existe perdas, não tem ganho nenhum. Qualquer relacionamento saudável é um relacionamento de via de mão dupla. Você doa, você renuncia a muita coisa num relacionamento saudável, mas a outra pessoa renuncia também a seu favor. É uma troca. No relacionamento com o narcisista não tem troca, é via de mão única. Você doa tudo, né? E tira tudo de você e não resta nada. Certo? Então, nós já falamos aqui sobre perda de sonhos. Quantas pessoas aqui tiveram seus sonhos massacrados? Você abriu mão dele, né? Nós falamos sobre isso, tá, o vídeo está no YouTube. Se você não assistiu, vai lá, assiste, vai ajudar você. Compartilha com outras pessoas. Nós falamos sobre a perda da liberdade. Você fica realmente como se você tivesse sido sequestrada. O seu ir e vir é completamente cerceado, né, liberdade de escolha, liberdade de opinião. Nós falamos sobre perda da paz, você não tem sossego, você não sabe que horas alguma coisa muito ruim vai acontecer, você vive pisando em ovos, né. Tisa, perdi meus sonhos. Então, perda da autoestima, nós falamos no último sobre a perda da autoestima, do seu amor próprio. E hoje a gente vai falar sobre a perda da identidade, certo? Tem pessoas que já disseram aqui que perderam sonhos. Quando eu acordei, na verdade, minha filha foi minha prioridade, resolvi virar o jogo. Muito bem. Eu espero que, assim como muitas pessoas que têm assistido esses vídeos têm mudado, perda da saúde, autoestima e sonhos. Muito bem. Nosso próximo episódio dessa série, eu vou falar sobre a perda da saúde. Quantas pessoas adoecem? Que tipo de adoecimento pode acontecer? Nós vamos falar isso no próximo, tá bom? Mas eu queria sonhos, autoestima, fiquei agressiva, algo que eu não era, olha só. Por que a pessoa fica agressiva? Algo que ela não era, por causa desse esgotamento, por causa do estresse. Nós vamos falar isso no próximo. Ficamos como rato encurralado, sendo comparado. Tudo que eu acreditava, ele me tirou.
tive até depressão. Pois é isso aí. Agora, gente, todo abuso narcisista, ele causa muitos transtornos que a gente demora um pouco a descobrir. Muitas vezes você fica nesse relacionamento adoecedor e você custa cair a ficha. Você fica um tempão achando, criando expectativa de que uma hora você vai resolver aquela situação, de que uma hora aquela pessoa vai voltar ao que ela era lá no início quando ela te conquistou, não é? Você começa a criar a expectativa de que se você for melhor, você vai conseguir resgatar esse relacionamento e fazer, né, não confio mais em ninguém. Difícil, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Você vai criando uma esperança, e quando você vê, alguma coisa vai sendo tirada de você e você não percebe. Quando você percebe o rombo que você sofreu, o tempo já passou. E aí você começa a ficar muito mal com você, porque você deixou um tempão passar, e além de todas as coisas que você perdeu tempo. E tempo é uma coisa preciosa, tempo não volta, tempo não se recupera, não é? Então, você quando descobre essas perdas aqui, você já sofreu muito, porque você ficou muito tempo na esperança, na expectativa de que alguma coisa fosse acontecer diferente, certo? Por isso que, às vezes, tem pessoas aqui que podem ter passado 30 anos nesse relacionamento, né. Muitas vezes elas passaram 30 anos porque ela nem sabia que essa coisa existia. Certo? A pessoa passa a viver essa situação, né, ela passa a viver essa situação e ela não sabe que tem um nome para isso. Ela não sabe que tem um transtorno para isso. E quando a gente fala transtorno, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando uma pessoa ouve, nossa, transtorno, fica parecendo que tem alguma coisa errada no cérebro da pessoa, fica parecendo que ela tem uma doença. Transtorno é um conjunto de comportamentos inadequados. Certo? É isso que a gente chama de transtorno. E esses comportamentos são repetidos e na maioria das pessoas. Uns narcisistas têm um espectro do narcisismo, não é? Tem o mais brando até chegar aquele perverso, lá pertinho lá do psicopata. Então, eh, voltando aqui, provoca o tom de ciúme e flerta com outras pessoas. Exatamente, para te enlouquecer, para te deixar preocupada, para te deixar com a mente voltada nessa pessoa. Então, gente, esses transtornos, né, esse transtorno, essa situação de vida, ela vai tirando coisa, roubando você de você mesmo. E é isso que eu queria falar aqui hoje. Como um narcisista rouba você de você mesmo. Porque o narcisista, ele não tem uma identidade fortalecida, ele não tem um senso de identidade, certo? Ele não tem esse senso de identidade. Então, ele vai destruir o seu. O narcisista destrói tudo que você tem e ele não tem. Ele não é capaz de ser feliz, então ele destrói todos os seus momentos felizes, ele não suporta ver. Ele não é capaz de preservar um relacionamento ou se aprofundar num relacionamento, então ele vai destruir sua capacidade. Ele não tem uma autoestima verdadeira, genuína. Autêntica. Então ele vai destruir a sua. Então aquilo que ele não tem, ele destrói em você, e ele não tem um senso fortalecido de identidade, ele vai destruir o seu, certo? Como enfraquecer um narcisista? Olha, o seu limite, dar limite para o narcisista é quando você para de alimentar esse narcisismo, tá? Deixa eu responder essa pergunta, é uma pergunta muito boa e que eu quero levar a um outro ponto importante, certo? A gente tem uma preocupação absurda do que a gente pode fazer para ajudar o narcisista, o que a gente pode fazer para, por ele, né? Mas essa pergunta aqui foi, como eu posso enfraquecer?
Toda vez que você pensa que se você for mais legal, se você for mais prestativa, se você for mais compreensiva, se você for mais paciente, cada coisa dessa que você vai fazendo de doação a mais, você fortalece o narcisista, certo? O jeito de você não fortalecer é não alimentar, é não sair do seu senso de identidade. Então, está tudo ligado ao que a gente vai falar hoje. Quanto mais você se fortalece no seu senso de identidade e não entra, exatamente, Helena, não faz o jogo dele, não alimenta esse narcisista, você enfraquece ele, certo? Agora, o ponto central, eu falo isso na maioria dos vídeos. Se eu não falo isso diretamente, eu estou querendo dizer isso que eu vou dizer aqui agora. O ponto mais importante, gente, não é ele ou ela. O ponto mais importante é você. Porque se você fortalecer sua autoestima, se você conseguir ser forte emocionalmente para colocar limite, se você fortalece o seu senso de identidade, não se preocupe com o narcisista. Você fortalece você, tudo que você precisa. Você só precisa mudar você, o outro não. Para de ficar, eu preciso falar isso todas as vezes, certo? Enfraquecendo ele, ele pode querer a separação? Pode. Pode sim. A questão é, se você tem medo disso, você precisa se tratar, certo? Porque a gente manter junto da gente uma pessoa só porque você virou tapete para ela passar por cima, isso aí não é uma felicidade. Você não está num relacionamento que te traz felicidade. Você só vai saber o que você vai viver se você colocar limite nessa história. Agora, se você não coloca limite por medo dele se separar, isso não garante que ele vai ficar com você, não. Porque ele vai sugar tudo que ele tem que sugar de você até te adoecer. Depois que ele adoecer você, ele vai te descartar de qualquer jeito, certo? Então, se ele for uma pessoa que só tem algumas características de narcisista, mas não é uma pessoa que tem um transtorno de narcisista, você consegue colocar limite e ele pode despertar, acordar e querer mudar. Eu trato de pacientes assim, tá? Eu tenho pessoas que o marido tem alguns traços de narcisista, mas quando ela parou de alimentar esses traços, quando ela se posicionou, ele recuou, ele ficou com medo de perder o relacionamento e ele começou a mudar, porque ele não tinha o transtorno de personalidade, não era uma coisa perversa, certo? Então, me entenderam, gente? Se nele for, você vai saber qual é o nível do narcisismo, se ele chega a ser patológico, você vai saber quando você colocar limite nesse relacionamento. Mas para isso, você tem que estar fortalecida. Procura, gente, procura um tratamento psicológico, gente. Por favor, certo? Quando eu ia fazer tratamento, ele falava que eu estava ficando louca. Tá, então, ele falava que você está ficando louca. Olha, escuta o que eu vou falar com você aqui agora. Uma coisa é o que ele ou ela fala, outra coisa é quem você é. Por isso, a gente tem que recuperar o nosso senso de identidade. Uma pessoa narcisista, ela faz você perder essa noção de quem você é, certo? Explicar novamente o quê, filha? Não entendi. Como que você perde quando você coloca tem retaliação? Sim, é possível que tenha. Você vai descobrir qual é o nível do narcisismo dessa pessoa quando você coloca limite. Se ela tiver apenas algumas características e ela não quer perder o relacionamento, ela vai recuar e vai poder mudar.
você vai poder conversar com essa pessoa. Se ela for uma narcisista perversa, aí vai ter retaliação, certo? Vai ter retaliação. Agora, a questão é, se você tem medo dessa retaliação e você recua, você está dando espaço para essa pessoa te destruir. Por isso, você precisa de fazer uma terapia, certo? Então, gente, vamos entender aqui. Como que eu sei que eu estou perdendo a minha identidade? Uma pessoa vai perdendo a identidade com o narcisista quando ela começa a não se reconhecer mais. Você é o que o outro quer que você seja. Você já não faz mais a sua vontade, você não reconhece mais a sua. Eu coloquei limite e ele. Como é que é? Eu tentei colocar limite, mas não deu certo. O que, que é não dar certo? O que, que é não dar certo? Você coloca limite para que ele mude, você tem que colocar limite para você se defender. Você tem que colocar limite para você preservar você mesma. Olha, gente, sabe por que, que muitas vezes é difícil mudar essa história? Porque a maioria das pessoas que estão no relacionamento com o narcisista, elas estão preocupadas em mudar o narcisista. Aí você acha que não deu certo, porque a sua preocupação é mudar ele. Não, gente, vamos voltar para nós, vamos voltar para a sua identidade, certo? Vamos voltar para a sua identidade? Você precisa cuidar de você. Você está colocando o narcisista num pedestal e está virando tapete, certo? Eu coloquei limite, saí do relatório de 10 anos, relacionamento de 10 anos, e uma semana ele já estava com outra, porque provavelmente já tinha essa outra antes, certo? Então, olha, você não se reconhece. Você faz aquilo que satisfaz o outro. Como é que você vai perdendo a identidade aos poucos no relacionamento com o narcisista? O narcisista impõe a vontade dele. A sua vontade não significa nada, certo? Os seus projetos, os seus sonhos, o seu querer, a sua opinião, nada disso representa nada para ele. Aí o que, que acontece? Você vai cedendo, você vai, para não criar conflito, para não criar confusão, você vai fazendo a vontade da outra pessoa. Aí você passa a ser uma sombra. Quando você passa a ser uma sombra, você já não sabe mais quem é você. Você perdeu a identidade. É assim que você vai perdendo a sua identidade, certo? Eu mudei, recuperei minha identidade, não estou nem aí com o que ele sente ou não. Pois é, se você tira o foco do narcisista e foca em você, você se recupera. Mas enquanto você estiver focado em mudar outra pessoa, você não vai conseguir se recuperar. Se você abre mão do seu direito de pensar, do seu direito de agir, do seu direito de sentir, você vai vivendo simplesmente pelo jeito do outro, você vai perdendo a sua identidade, certo? Olha, nesse relacionamento, quantas vezes esse narcisista chega para falar do que você está sentindo, do que você quer? Quantas vezes pergunta como que você está? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Nunca, certo? Não faz parte do repertório. Não faz parte da vida de um narcisista se preocupar com os seus sentimentos. Nunca mais se falou do seu sentimento, a não ser quando, no período daquele bombardeio de amor para poder te conquistar. Aí quis te ouvir, aí quis que você falasse para poder conhecer quem era você, certo? Depois não, depois nunca mais. Esse assunto não vai fazer parte mais do dia a dia. Aí o que que acontece com você? À medida que você vai perdendo a sua identidade, à medida que você vai fazendo a vontade do outro, você vai perdendo o foco de quem é você. Contei aqui uma vez de uma pessoa que eu conheci, né, que ela um dia chegou numa reunião de amigos e ela via as outras mulheres rindo, dando gargalhada, e ela tomou consciência de que há quanto tempo ela não dava uma gargalhada, há quanto tempo ela não ria espontaneamente, porque ela perdeu a espontaneidade, porque ela perdeu a identidade, porque cada vez que ela sorria, que ela estava feliz, o narcisista ia lá, podava ela, do mesmo jeito que uma mulher narcisista faz com o homem,
Se ele está bem, se ele está alegre, se ele está feliz, ela vai lá e poda ele, ela critica, ela humilha. Aí o que que essa pessoa faz? Ela recua. E assim você vai perdendo a espontaneidade, você vai perdendo a sua identidade. Você morre de medo de ser criticado em público, aí você vai recuando, certo? Desse jeito. Eu passei 1 ano sem sorrir. Espontaneidade é uma coisa roubada mesmo, Anne. Pois é, exatamente assim. Então, é isso que vai acontecendo. Você vai sendo roubada de você. Você é roubada de si mesmo. Ele implica com quem você tá com o que você está falando, ele começa a te podar aonde você está olhando, né? Ele ou ela começa a achar que você está olhando para um monte de gente, aí você está num restaurante, você está num grupo de amigos, você já não fica mais à vontade, você fica assim com o olhar fixo, você tem medo de olhar para o lado, porque a pessoa vai pensar que você está olhando para um monte de gente e vai falar que você está traindo, que você está dando bola para os outros, e aí o que, que acontece? Você vai recuando, você vai se perdendo de você mesmo, você vai deixando de ser você. É assim que você vai perdendo a sua identidade. Você vai abrindo mão. Em vez de você confrontar, em vez de você se colocar, ao invés de você se posicionar, você recua. Me senti em uma gaiola. Exatamente. Certo? Então, gente, você vai se moldando ao que a outra pessoa quer. Eu nem saio mais. Então, Débora, então, provavelmente o narcisista sai, né? Você não sai, ele sai. É assim que você vai recuando, perdendo de si mesmo. Mas por quê? Eu entendo, gente, eu compreendo. Você está numa situação assim, você já foi podada, humilhada, sua autoestima já foi massacrada, você não tem força para reagir. Então, eu entendo isso, mas não fique sozinho nesse estado de fraqueza, tá? Procura ajuda de alguém. Procura um psicólogo para te ajudar, procura amigos, procura uma rede de apoio, fale com alguém, peça socorro para alguém. A gente fica sem energia, eu sei que fica sem energia. Por isso que se você se deixar sem energia e se permitir ficar nesse estado, você vai definhando, vai ficando encolhidinha, daqui a pouquinho você não é mais ninguém. Então, por misericórdia, desperta e peça ajuda. Eu sei que você pode não ter força, tá? Eu acabo calado para não ter discussão. Pois é, até quando? Até quando você acha que uma pessoa suporta viver sem identidade? Nunca deixou eu trabalhar, agora eu tenho medo. Quantas pessoas aqui que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois, não são o que elas realmente são. Você não é quem você nasceu para ser. Você está se moldando para evitar conflito. E aí você perdeu o sorriso, você perdeu o falar fácil, você perdeu a espontaneidade, você perdeu a alegria, certo? Você não sabe nem do que você gosta. Você teve que abrir mão das suas preferências, porque o que você gosta passou a ser ridículo. Não é? Porque ridicularizou as suas escolhas, ridicularizou suas opiniões. Aos poucos você não lembra mais do que você gosta, você não lembra mais qual é a sua opinião das coisas, você não lembra mais do que você defende. Perdi o brilho, exatamente. Me livrei. Que bom que tem várias pessoas aqui que já se libertaram. Você vai perdendo contato com quem é você, gente. O tempo seu é gasto para satisfazer aquilo que o outro quer, aquilo que o outro deseja. Certo? Vivia pisando em ovos. Exatamente isso. Você nunca sabe o que que você vai fazer que uma bomba vai explodir. Você não sabe o que que você vai fazer que a outra pessoa não vai estourar, porque ela vai estourar de qualquer jeito, você fazendo ou não fazendo, você falando ou não falando, você se colocando ou não.
Então, a sua vontade foi tão reprimida, tá? Estou em busca da minha libertação e paz. Glória a Deus. A sua vontade foi tão reprimida que você já não lembra mais qual é essa vontade. Ouvir você me dá força. Glória a Deus, querida. Não podemos ter opinião diferente deles. Certo, Marcela. A gente acha que não, tá? Mas quanto mais você recua, quanto mais você deixa de se colocar, mais essa pessoa se fortalece. Você está alimentando um monstro com a sua doação exagerada, com a sua perda de identidade. E eu não estou falando para você bater de frente e brigar com o narcisista, mas para você se posicionar com você mesmo, certo? Se mantenha. Eles não gostam de ser contrariado, eles não gostam de ser contrário. Pois é, eles não gostam. Até quando a gente vai viver em função do que os outros não gostam? Entende quanto discurso aqui é assim? Ele ou ela não gosta, se aborrece. Você colocou a sua vida para viver em função do que outra pessoa gosta ou não gosta. Faz sentido isso, gente? A gente fica pensando que o outro tem um poder extraordinário. E você esquece que você também tem esse poder. Você só ficou com medo porque essa pessoa te amedrontou e você acreditou, certo? Eles sugam tudo de bom da gente. Então, suga, Ângela, até a hora que você se fortalece, se posiciona e não deixa mais sugar. Ele vai sugar enquanto ele pode sugar. Ela vai sugar enquanto ela pode sugar. Mas o dia que não puder mais, não vai sugar, gente. Quantas pessoas fazem terapia e elas mudam? Elas descobrem a força que tem dentro de si. Aliás, nós tivemos o Revendo Caminhos, agora, né, em Belo Horizonte. Quantas pessoas estavam ali, gente, que achavam que não tinha mais jeito. Pessoas que estavam ali que achavam que estava no estado de fraqueza enorme. Elas viraram a chave, certo? Mudaram, saíram do Revendo Caminhos com uma nova direção, encontraram a força dentro dela que elas tinham perdido lá atrás, porque essas coisas, essa falta de força, ela está ligada, gente, lá nos nossos traumas de infância também, certo? Então, quer mudar isso, quer passar por uma experiência que vai ajudar você a se fortalecer, vai ter o Revendo Caminhos agora, dia 22, lá em Goiânia. É uma oportunidade excelente, vai ser num hotel, vai ficar sexta à noite e sábado o dia todo. Vai ser tremendo esse Revendo Caminhos, vai ser uma experiência muito impactante. Se você quer saber como participar, passa no direct para mim uma mensagem que eu te mando o contato, tá certo? Então, reage, faça alguma coisa por você, tá? Faz em São Paulo. Quando tiver um grupo em São Paulo, eu volto. Eu já fiz em São Paulo. Certo? Gente, se você está perto de Goiânia, vai fazer o Revendo Caminhos, tá? Então, o que que acontece na perda da identidade? Você fica confusa, você já não sabe mais quem é você não sabe mais quais escolhas certas, você desconfia do seu próprio pensamento. Gente, quantas pessoas que conviveram demais com um narcisista e ela desconfia das próprias opiniões, ela desconfia da própria percepção. O narcisista, ele confunde tanto você, ele faz tanto você perder a sua identidade, ele cria tanta confusão, que você sabe que você ouviu uma coisa, mas ele vai dizer para você que você não ouviu, você começa a questionar isso. Essa pessoa maltratou você a vida inteirinha, mas você fica se apegando a um ou dois exemplos de coisa que ela fez de bom para você. Você começa a ficar confuso, você
não sabe, será que essa pessoa é ruim mesmo? Será que a pessoa fez maldade mesmo comigo? Será que não sou eu que estou errado? É só dizer não e pronto. Pois é, a pessoa quando perde a identidade, ela perde a capacidade de dizer não. Ela perde a capacidade de dizer não vou. Ela perde a capacidade de dizer pense o que quiser. Se essa pessoa te critica, se ela diz que você está errado, se ela diz que você não presta, se ela diz que é tudo de ruim, simplesmente diga: tá bom, é a sua opinião. Ponto, gente, volta para a sua identidade. Você olhou, a pessoa diz, acabou, voltou você para você mesmo. Não fica parado no outro, certo? A gente fala não, depois sente culpa. Culpa por quê, meu amor? Culpa porque essa culpa aí foi plantada desde criança na sua vida. Por isso, a gente precisa tratar dos nossos traumas de infância, certo? Você começa a desconfiar dos seus pensamentos, você começa a desconfiar dos seus sentimentos, você começa realmente a se culpar por estar sentindo o que está sentindo. Você começa a sentir culpa por você querer se defender, você acha que você não tem direito de se defender. Você começa a colocar, limite nas coisas, você começa a achar que você está sendo egoísta. Você passa a defender aquilo que você quer, a fazer aquilo que você quer, aí você começa a achar que você está sendo egoísta com a outra pessoa. Por quê? Porque você já perdeu a identidade, porque já massacrou você, certo? Porque já sugou a sua força de uma tal maneira que você já acha que não tem mais jeito, mas tem sim, tá? Eu tenho visto muita gente se transformar. Eu tenho visto muitas pessoas se libertarem. Olha, eu fico numa felicidade enorme, como uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que fez terapia comigo, desde pequena tinha um pai narcisista e uma mãe narcisista, cada um narcisista de um jeito, certo? Aprendeu desde pequena a fazer a vontade das outras pessoas. Aprendeu desde pequena a viver em função do que o outro queria. Casou com um narcisista. Para ela, já não era novidade fazer o que o outro quer, porque se você faz isso desde pequeno, é fácil você repetir essa história, porque isso já é um ambiente que você conhece. Então, fazer a vontade daquele narcisista com quem você casou, ou da narcisista, já não é mais uma coisa estranha para você, porque você fez isso desde pequeno. Essa pessoa foi recuperando na terapia a sua própria identidade. Gente, hoje, a alegria dela de ter um encontro consigo mesmo é muito grande. Você conseguir encontrar você mesmo é uma coisa extraordinária. Como a gente pode viver deixando de ser a gente, certo? Olha, gente, é muito lindo ver a transformação das pessoas. Quantas pessoas eu já acompanhei que se sentia assim um lixo, que se sentia assim pequenininha, hoje estão fazendo grandes coisas, hoje estão fazendo grandes obras, hoje são pessoas assim que estão dando a contribuição dela com a parte artística, com a inteligência, com a capacidade, hoje estão exercendo lugares de liderança. Hoje estão cuidando da própria vida, fazendo algo de valor para si mesmo. Gente, eu posso dizer para você, dentro de você tem uma força extraordinária. Não é essa fraqueza toda que você está vendo. Acredita em mim. Deus te fez. E Deus não fez ninguém fraco e frágil, não. Foi a história de vida sua que foi tirando minando a sua identidade, fazendo você deixar de acreditar em você mesmo, mas você pode recuperar essa identidade. A sua identidade, você sabe onde ela está? Sabe onde está a sua identidade? Ela não está no olhar do outro.
Quantas pessoas aqui falaram: "Ah, ele não gosta disso. Ah, ele não gosta daquilo. Ah, ela não gosta de ouvir isso. Ela não quer aquilo". Gente, a sua identidade está em você, você não nasceu com essa pessoa não, certo? Você é um ser. Eu não tenho força para sair da cama. Vai ter, Mariluce, em nome de Jesus, tá? Ouça o que eu estou te dizendo, reaja. Quem está contribuindo para que você fique nessa cama aí, não está nem aí para sua para você se você estiver morrendo. Então só você vai poder fazer alguma coisa por si mesma. Então levanta dessa cama, olha no espelho e diga para você mesmo que você merece ser feliz nessa vida, você merece ter uma vida. Tá? Faço atendimento sim, passa é difícil ter horário, mas você passa para mim no direct uma mensagem, tá? Eu estive no fundo do poço e saí disso com pela minha fé. Então, gente, olha, você sabe aonde está a sua identidade? Eu vou te dizer o endereço dela agora para você recuperar. Sabe aonde está a sua identidade? Não está no outro, está em Deus. Deus é que pode dizer o seu valor, certo? Reagir, fui para academia, estudar, cuidar de mim. É isso, é isso, querida. Reaja. Vai procurar uma academia para você fazer. Se você não tem condição de ir para uma academia, você vai caminhar sozinha. Bota uma música aí no ouvido, bem alto, alguma coisa bem animada, bota um louvor de muita fé e começa, dá um passinho só, tá? Um passo só. Determina aí que amanhã de manhã você vai acordar, vai botar um fone de ouvido e vai sair, vai fazer uma caminhada, certo? Faça algo por você. Se você der um passinho, é só um passo. Você vai começar a recuperar a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus, porque foi Ele que te criou. Então, Ele sabe o que que tem. Sou de Goiânia, onde será o evento? Silma, querida, que bom que você é de Goiânia. Não perde essa oportunidade, não, tá? Vai lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Passa uma mensagem para mim. Elizabeth C. Pimentel, tá? Elizabeth com Z e TH. Tem cartaz lá também, mas você passa uma mensagem para mim que eu vou te passar o contato. Passa rápido que já tem poucas vagas, tá? Vai ser num hotel, então as vagas são limitadas. Também sou de Goiânia, Luciana. Ô, Luciana, não perde essa chance. Não perca essa chance, porque o Revendo Caminho, gente, é transformador. Faz em São Paulo, já fiz em São Paulo. A hora que tiver um grupo aí, a gente faz de novo. Você me ajudou muito, Adilane. Que bom, querida. Que bom. Vem para Salvador. Várias pessoas pediram para ir para Salvador. Então, entre em contato umas com as outras, forma um grupo e eu vou para Salvador, para onde você estiver. Certo? Doutora, você tem sido uma bênção de Deus, Silvia. Vem para Belém. Então, eu estou indo para dia 22 para Goiânia e vou para Portugal, dia 22 de outubro. Tem alguém da Europa aí? Vem para a Austrália. Oh, vai ser uma alegria muito grande conhecer a Austrália. Então, damos um não, olhando, vem para a Austrália. Vou mesmo, querida, vou mesmo. Então, eu vou estar em Portugal no dia 22 de outubro, tá? Passa uma mensagem se você está em Portugal ou em algum país da Europa, porque é fácil lá. Pega um trem, vai para lá, tá bom? Não, você é psicóloga? Sou sim, querida, sou sim. Há 40 anos. Eu tenho quase 40 anos de profissão. Tem gente que fala assim: "Foi para a faculdade com 12 anos". Não, obrigado. Eu agradeço o elogio, mas não, não fui não. Então, gente, olha,
Vamos voltar aqui na nossa questão da identidade, tá? Vem para América, tenho muitas pessoas me esperando em Orlando. Preciso ir, no próximo ano eu vou. Obrigado por tudo, pela sua disponibilidade. Psicóloga abençoada. Obrigada, Vita. Me ajudou com ansiedade, que maravilha. Em Portugal, onde? Cascais. Cascais. Dizem que é uma cidade linda. Passa uma mensagem no direct, que eu passo para vocês esses contatos, tá? Então, vamos voltar aqui na questão da identidade, no seu senso de identidade, você descobrir quem você é, não é? É você saber quem você é. A nossa identidade, gente, ela tá. Por que que a gente precisa de Deus para descobrir a identidade da gente? Ele nos fez, ele é o criador. Aquela pessoa que a gente pensa que é hoje, cheia de mazelas, não foi a pessoa que Deus fez. Ele fez uma pessoa capaz, corajosa, com capacidades, com dons, com talentos. À medida que a gente vai limpando o lixo todo das experiências da vida, vai ficando a nossa identidade, certo? Você é evangélica? Sou sim. Vai ficando a nossa identidade. Quando a gente vai tirando todo o lixo, todos esses enganos que aconteceram na vida, vai sobrando a nossa, vai ficando a nossa essência, certo? A nossa essência vai se fortalecendo. Tá certo, gente? Então, quem tem identidade não está preocupado em agradar o outro para ser amado. Quem tem identidade sabe dizer não, sabe colocar limite, porque sabe quem é, sabe a força que tem, conhece a si próprio, se defende, se preserva. E isso não é egoísmo, não, porque o próprio Jesus ensinou isso. Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então você se ama para saber como é que ama o próximo, porque o amor ao próximo, ele depende do amor a você mesmo. Quanto mais você se ama, quanto mais você se identifica, quanto mais você eh, se sente no seu próprio eixo, né? Você quanto isso não deixa com que outras pessoas dominem você, com que outras pessoas tirem você do seu rumo, certo? Por isso a gente tem que voltar para nós mesmos. Isso não é egoísmo. Você tem que ter um centro, você tem que partir de algo definido. Se você quer agradar o mundo, você se desmancha, certo? Você se desmancha na vontade dos outros e você acaba não sendo ninguém. E se você permitir, o narcisista faz isso, ele destrói a sua identidade, porque se você não tiver identidade, você é maleável, você é igual a massa de modelar. Ele vai modelar, ele ou ela vai modelar você segundo a vontade dessa pessoa. Certo? Então, se você sabe quem você é, o outro pode criticar você e não te abala mais. O outro pode amedrontar você, mas você conhece a força que tem, então você não tem medo. O outro pode ameaçar o que for, mas você se mantém firme em você mesmo, porque você sabe que tudo isso é um jogo de poder. É um jogo. Quando você consegue descobrir a sua força, a sua identidade, você se coloca, o outro diminui. O outro só consegue ter esse poder todo porque você se enfraqueceu. Mas se você se fortalecer, o outro deixa de ser essa fachada, porque a força do narcisista é uma farsa, é um personagem, certo? São pessoas que, no fundo, são vulneráveis, são pessoas que, no fundo, têm um excesso enorme de vergonha, mas não conseguem lidar com isso, não conseguem enfrentar isso, certo?
A gente olha para o narcisista e pensa que ele é um poço de segurança, que nada, não é nada, tá? Não é nada disso. Então, busque uma terapia, encontre com você mesmo. Olha, gente, às vezes, mesmo que você seja uma pessoa que crê em Deus, mesmo que você seja um cristão, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, se você não tem um senso de identidade, nem a presença de Deus é genuíno na sua vida, porque você não sente. Imagina uma pessoa que não sabe quem ela é. Quando você não sabe quem você é e você está falando com Deus, você só está fazendo uma oração religiosa. Só porque você precisa falar com Deus. Agora, quando é você autêntico, quando você sabe quem você é, aí sim você fala com Deus com um encontro verdadeiro. Você fala com Deus de outro jeito, porque é alguém autêntico falando. Não é só uma pessoa cheia de medo, cheia de confusão, que nem sabe quem é. Se você não sabe quem você é, nem a sua oração é uma oração, eh, com toda a intensidade que ela pode ser, certo? Você nem imagina o quanto está me ajudando hoje, Adriana, que bom, fico feliz. Não tenho ombro amigo para chorar, procura uma terapia, minha linda. Olha, se você não pode pagar por uma terapia, se tiver alguém que não possa pagar, tem igrejas que tem psicólogos que atendem, tá? Tem faculdades que atendem gratuitamente. Tem o SUS que atende gratuitamente, tá certo? Então, a gente precisa se firmar na rocha, é isso aí. Olha, quem quem não tem uma identidade, é como aquela pessoa que não está firmado na rocha de quem te criou, né. Jesus falou isso: "Se você não tiver firmado nessa rocha, você é como uma casa construída numa areia, tá? A água vem e leva. Se você tá com a sua identidade firmada em Deus, você faz a sua casa na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a crítica do outro, o outro pode esnobar, o outro pode criticar, o outro pode humilhar, mas você sabe quem você é. Se você perdeu a sua identidade, a crítica do outro abala, te desmorona. Você acha que você é a pior pessoa do mundo porque fulano não gostou de você. Se você tem uma identidade fortalecida, se você sabe o valor que você tem, se você sabe quem você é, o outro pode criticar, o outro pode tentar humilhar, o outro pode zombar de você, o outro pode abandonar você, que você está inteira. Porque não é o outro que tem poder de dizer quem você é você que tem esse poder, certo? É em Deus que tem esse poder. Silêncio de marido e um narcisista dos piores. Olha, eu já falei isso aqui várias vezes com várias pessoas, vou falar de novo. Se o narcisista faz o jogo do silêncio com você, escuta isso. Se ele faz o jogo do silêncio com você e se afasta, não diz nada, para de correr atrás do narcisista perguntando: "O que foi que eu fiz? O que que aconteceu? Por que que você está chateado?". Para de correr atrás dessa pessoa, vai cuidar da tua vida. Certo? A pessoa está em silêncio, deixa em silêncio. Ela está adorando o fato de você sair correndo atrás. Está adorando o fato de você estar preocupada, ligando toda hora, querendo saber o que está acontecendo. Está adorando o fato de você parar a sua vida para ficar atrás dessa pessoa.
Quer enfraquecer? Alguém perguntou como é que enfraquece o narcisista? Quer enfraquecer o narcisista? Para de andar atrás dele. Vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos teus filhos, vai se fortalecer. É assim que enfraquece o narcisista. Sabe como você enfraquece o narcisista? Fortalecendo você. Porque o que o narcisista mais quer é ver você fraco, fraca, fragilizada. Então, o jeito de você enfraquecer o narcisista é fortalecendo a si mesmo, certo? Se fortalece, que ele enfraquece. Gostou dessa frase? Se fortalece, que ele enfraquece. Tira um print da tela aí, tá? E escreve essa frase lá. Se fortalece, que o narcisista enfraquece. Ou escreve qualquer outra frase que você achou que é importante para você hoje, tá? Tira um print da tela, passa para mim, que eu vou repostar. Posta lá nos seus stories, me marca que eu vou repostar. Entenderam, gente? Então, o que que ficou para você hoje sobre identidade? O narcisista precisa destruir a sua identidade, o seu senso de eu, para ele poder ter poder. Se você fortalece, descobre quem você é, aprende a dizer não, aprende a colocar limite, aprende a defender você mesmo, certo? Quando você volta para você e se fortalece, aí sim, o narcisista perde força para você, tá certo? Mas não pense, não faça nada em função de mudar ele ou ela. Faça em função de mudar a si próprio. A gente só muda a gente mesmo, tá? A gente só consegue mudar a gente. Então, para de investir na outra pessoa. Invista em você, que o que tiver de mudança possível na vida do outro vai mudar a partir da sua mudança. Tá certo? Hoje foi o pior dia da minha vida. Por quê, minha linda? Olha, gente, vamos pensar diferente? Vamos começar a escolher uma coisa. Escolhe uma coisa para você mudar hoje, só uma. Toma uma decisão hoje, pode ser pequenininha. Por isso entrei aqui, você está me ajudando muito. Que bom, Catrine. Querida, escolhe uma coisa para você mudar hoje, tá? Experiência pessoal com narcisista? Muitas, querida, muitas. Não tive relacionamento afetivo, foi uma vez só, mas em família, amigos, amigos não, né? Quem a gente pensava que era amigos, muitos narcisistas à volta, certo? Eu escolhi ser feliz e ter paz. A live de autoestima foi excelente. Ótimo, Jane. Então, você quer assistir as outras lives? Vai lá, tá lá no YouTube. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no YouTube, se inscreve aí, tá bom, gente? Se inscreve aí no YouTube. Deixa seu like, tá? Não sai daí sem deixar o seu like, porque o seu like ajuda bastante, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Assiste a live lá sobre a perda da autoestima, assiste a live sobre a perda da paz, assiste a live sobre a perda da liberdade, tem muitas outras lives. Já tem o tema de amanhã para terapia. Ótimo, maravilha. E olha, vou reiterar aqui o convite para você fazer o Revendo Caminhos em Goiânia.
e se você está fora do país, em Portugal. Goiânia, dia 22 de setembro, sexta-noite, sábado, o dia todo, num hotel muito confortável, maravilhoso, e vai ser linda essa experiência, certo? Gente, anêmico não doa sangue, Ana Azevedo. Eu gostei na live passada, anêmico não doa sangue. Isso aí, tá certo? Vamos continuar. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a perda da saúde. Vou te falar quantas doenças um relacionamento com um narcisista pode causar. Muitas, muitas enfermidades físicas e emocionais. Lembrando da live de hoje, você precisa de um centro da sua identidade. Você precisa saber quem você é, o que você quer para a sua vida, o que você gosta. Volta, volta para dentro de você. Começa a dizer não para aquilo que você não quer e vai se fortalecendo para que você não se deixe mais manipular por quem quer que seja. Entenda que num relacionamento, é o que eu falei no início, num relacionamento normal, a gente cede, ceder não é problema. Num relacionamento onde havia de mão dupla, você faz alguma coisa que você nem gostaria de fazer por amor a outra pessoa, mas aquela outra pessoa também faz por amor a você. Então, isso, você é alimentado pelo outro. No relacionamento com o narcisista, só você doa e ele só suga de você, entendeu? Então, você precisa recuperar o seu senso de valor próprio, o seu senso de identidade, tá bom? Foi top hoje. Glória a Deus. Para quem a live valeu hoje? Falou para você? Alguma coisa foi direto para você? Às vezes a gente assiste e a gente sente que aquela ali foi para mim, né? Essa live foi para você? Fala aí para mim. Obrigada, querida. Identidade. Ok, valeu muito. Então, lembra de você hoje fazer uma escolha. Que seja começar a fazer uma caminhada amanhã, cuidar de você de algum autocuidado, tá? Tire um tempo para você estar sozinha com você mesmo, fazendo alguma coisa que você gosta muito, para você descobrir, recuperar sua alegria. Faça isso e me conte na próxima live, tá bom? E eu vou esperar você que está aqui para me dizer qual foi a decisão que você tomou hoje, nessa live de hoje. Combinado? Quem assume essa responsabilidade comigo aqui? Uma única coisa que você vai fazer por você que você não fazia antes e você sabe que é preciso. Fala aí para mim. Quem se compromete, tá? Me diga aí quem vai se comprometer comigo. Dá um joinha aí se você se compromete. Se compromete. Combinado, Helena? Eu, em nome de Jesus. Araújo, Mariluce. Miriam, eu vou cobrar de você, tá? Eu quero ver você na live me dizendo, tá certo? Qual foi a atitude que você tomou? Noêmia Alves também. Josilene, olha só quanta pessoa está se comprometendo aqui. É uma só. Eu não estou pedindo para você mudar a tua vida inteira. Eu só estou pedindo para você fazer uma coisa a seu próprio favor. Tá certo? Combinado? Beleza. Olha só, um monte de gente aqui se comprometendo comigo. Nós temos um encontro marcado na próxima live, tá? Na próxima semana. E eu vou esperar você para você me dizer. Tamo junto. É isso aí, tá, Fátima? Para me dizer o que foi que você mudou, tá certo? Vamos trabalhar junto para a gente se fortalecer, em nome de Jesus, tá certo? Uma pessoa que fez terapia comigo, desde pequena.
Tinha um pai narcisista e uma mãe narcisista, cada um narcisista de um jeito, certo? Aprendeu desde pequena a fazer a vontade das outras pessoas. Aprendeu desde pequena a viver em função do que o outro queria. Casou com um narcisista.